Bom dia a todos e a todas, sejam bem-vindos ao 10º ENAC, Encontro de Assuntos Contábeis, colegiado do curso de Ciências Contábeis da Unespar, do campus de Apucarana, por meio do Programa de Gestão de Eventos do curso, realiza nos dias 24 e 25 de novembro a 10ª edição do ENAC. O encontro caracteriza-se como um evento institucional que tem como um dos objetivos disseminar, junto aos discentes e docentes, a produção científica desenvolvida no âmbito de um componente curricular presente na grade do 3º ano do curso, a fim de possibilitar o intercâmbio e a reflexão acerca de pesquisas desenvolvidas por acadêmicos do curso sob orientação dos professores orientadores, cujo conteúdo está atrelado à área de ciências contábeis. Outro objetivo desse evento é promover debates e palestras com assuntos de extrema importância para a profissão contábil. Para essa marcante 10ª edição, o tema da palestra de abertura será a sempre relevante contabilidade gerencial. Além desses objetivos, o evento procura proporcionar a integração de maneira ainda virtual entre os estudantes do curso, tendo em vista que a pandemia, mais um ano, inviabilizou essa interação física entre os alunos dos 4 anos do nosso curso. Essa é a segunda edição do evento que acontece de maneira não presencial, e a equipe de Programa de Gestão de Eventos do curso avaliou que o evento anterior, do ano passado, que aconteceu também de maneira não presencial, conseguiu promover o diálogo e a troca de saberes e experiência entre os alunos. E por isso, este ano, o evento deveria acontecer novamente. Para mais uma vez promover um momento de muito aprendizado, um momento de integração e participação entre os congressistas. O colegiado do curso de Ciências Contábeis agradece os estudantes do 3º ano que apresentarão seus trabalhos amanhã e agradece também seus respectivos orientadores pelo compromisso no desenvolvimento das atividades de pesquisa que foram realizadas neste ano de 2021, quando vivemos momentos devastadores pela pandemia. A resistência e a força demonstrada desses alunos e profissionais nos levam a querer estar juntos para mais um ano de desafios e conquistas. O colegiado também agradece a palestrante do dia, a professora Cristina Hilling, que se disponibilizou, apesar das suas inúmeras tarefas que desempenha dentro da universidade, em estar conosco nos 2 períodos, hoje de manhã e hoje à noite, e nos coroar com a palestra sobre a contabilidade gerencial. Obrigado, professora. O colegiado agradece aos demais estudantes que fazem presente no evento e aproveita para dizer que cada momento dessa 10ª edição foi pensado em vocês. Por isso, aproveitem cada minuto. Participem, façam esse evento acontecer. O colegiado agradece também a toda a equipe do Programa de Gestão de Eventos, que mais uma vez não mediram esforço e trabalharam de maneira incansável nos bastidores para que esse evento fosse realizado. As nossas professoras guerreiras, as professoras Ana Paula, Evelise, Letícia, Lucinéia e Rafaela, nosso muito obrigado. Somos um grande curso, com concepções plurais e desejos firmes. Vamos juntos ajudar a construir novas possibilidades e aprender muito nesse evento. A programação do evento é a seguinte: abertura hoje, no dia 24, com a palestra Contabilidade Gerencial, Demanda e Oferta da Informação Contábil, com a professora Cristina Hilling, da Unespar de Campo Mourão. Amanhã, dia 25, a apresentação dos trabalhos dos alunos do 3º ano, os artigos científicos, no período da manhã, começando às 8h20, e no noturno, com os alunos do 3º noturno, começando às 19h10. Vale lembrar aos alunos que em cada dia do evento será disponibilizado uma lista de presença, que será disponibilizada no chat, vocês deverão realizar o preenchimento dessa lista para comprovar a participação no evento. Vamos agora à fala dos nossos convidados de honra, né? Seria o professor Pedro, ele vai falar no final, então vamos passar a palavra para a nossa coordenadora do curso, a professora Lucinéia Chiarelli. Aproveitamos esse momento formal para agradecer à professora Lucinéia, já que esse é o último ENAC que a professora Lucinéia está atuando como coordenadora do curso. Parabéns, professora, pela maestria como conduziu o curso durante 2 mandatos. A professora, ela sempre esteve disposta em nos ajudar
a suprir, né, a tirar, a desvencilhar das mais difíceis tarefas que foram postas para nós. Sempre pensou no melhor para o curso. Muito obrigado, professora. Fique à vontade para fazer uso da palavra. Bom dia a todos. Eu que estou grata por estar com vocês durante 4 anos aí na coordenação. Desculpem meus erros, falhas que tivemos durante esses 4 anos. Foi um período difícil, digamos assim. Elaboramos PPC novo, implantamos, né? Passamos por ENAD, avaliação, e esses 2 anos de pandemia, que é muito difícil. Caros alunos, muito obrigada por estarem conosco. Professor Kleber, pela gentileza de estar aqui conduzindo esse evento. Meu muito obrigada. Ana Paula Guimarães, que é a coordenadora do evento, que está sempre à frente, tomando as medidas necessárias e cabíveis para que tudo aconteça nos nossos eventos, e graças a Deus, esse ano de 2021 e os demais anos, tudo tem ocorrido, tudo tem acontecido. Aqui presente, agradecemos a presença da professora Rafaela, da professora Evelise, do professor André, do professor Leonel. Aí eu não vi se tem mais algum professor presente. Agradecemos também a presença da equipe toda aqui. Quero agradecer a nossa direção, que não está presente agora no momento, mas que daqui a pouco vem. Também são nossos parceiros, nosso diretor de campus, que é o professor Daniel, o nosso vice-diretor de campus, que é o professor Leonardo, e o nosso professor de centro, que é o professor Pedro, que são parceiros que estão sempre conosco. E também quero agradecer bastante a professora Cristina Hillen, que gentilmente, né, aceitou o pedido do professor Kleber para estar conosco em 2 períodos aqui hoje, para estar conosco, nos agraciando com uma palestra sobre contabilidade gerencial. Eu fico muito grata e que esse evento, mais uma vez, né, seja um sucesso. Nós estamos no 10º ENAC, nós começamos ainda na coordenação da professora Karine, começamos devagar com isso, com o ENAC, e hoje nós damos continuidade. Então, o colegiado abraçou a ideia e hoje a gente dá continuidade, a gente vê o quanto é importante, né? Os nossos alunos escrevendo artigos e vendo que daí sai bons frutos para que a gente possa, né, avaliar isso e verificar o quanto é importante também a parte da escrita, a parte da pesquisa, a parte dentro do nosso curso. Essa parte de pesquisa também faz importante para os nossos alunos. Meu muito obrigada. E eu deixo a palavra agora, volto a palavra para o Kleber. Obrigado, professora Liceneia. Antes de anunciar a nossa palestrante, eu aproveito para avisar os alunos que, após a fala da professora, os alunos e também os nossos colegas professores aqui presentes poderão realizar perguntas à professora Cristina, uma vez que a gente vai tentar fazer um bate-papo, tá? Então, por isso, vocês fiquem à vontade em enviar durante a palestra perguntas pelo chat, ou, se preferir, ao final, abrir o microfone e fazer as questões que acharem interessante. Então, vamos à apresentação da palestrante. A professora Cristina Hillen é doutora em contabilidade pela Universidade Federal de Santa Catarina, mestre em administração pela Universidade Estadual de Maringá, especialista em gestão de negócios e consultoria contábil em custos, 2 especializações na UEM, graduada em ciências contábeis pela UEM. Atua no ensino de graduação em ciências contábeis, orienta trabalhos de conclusão de curso e iniciação científica. Docente em regime de dedicação exclusiva no curso de Ciências Contábeis da Universidade Estadual do Paraná, Unespar, do campus de Campo Mourão. Docente permanente do Programa de Pós-Graduação em Ciências Contábeis, o PCO,
da Universidade Estadual de Maringá. Atualmente tem projetos de pesquisas na linha de contabilidade gerencial. Tem diversas publicações de artigos científicos em periódicos e eventos de contabilidade. Atua também como parcerista em periódicos de contabilidade. Trabalhou como docente em outras universidades, como a FAFIMAN, de Managuari, a IESP, de Presidente Prudente, e a FIAMA, de Amambaí, de Mato Grosso. Atuou também como controller em uma empresa de confecções e na área contábil em diversas outras empresas, além de ter trabalhado em um escritório de contabilidade. Professora Cristina Hillen, seja bem-vinda. Fique à vontade para fazer uso da palavra. Muito obrigado, professora, pelo aceite do convite. Bom, antes de mais nada, né, bom dia. Que tenhamos aí uma boa conversa no decorrer dessa uma horinha aí. E antes de dar início a essa conversa, eu gostaria de agradecer o colegiado de Ciências Contábeis da Unespar Apucarana, nas figuras aí da professora Luciné e do professor Kleber, que me fizeram um convite. Muito obrigado por poder prestigiar com o evento e também contribuir com o evento. Bom, eu preparei um materialzinho para direcionar essa conversa. Posso compartilhá-los? Fique à vontade, sim, professora. Sim, Cristina. Deixa eu ver. Está compartilhado para vocês? Ainda não aparece, Cristina. Não? Não. E agora? Talvez apareça. Agora vai. Beleza. Bom, então, dando início à minha fala, esse bate-papo com vocês, o título da palestra, dessa conversa, é Contabilidade Gerencial, Demanda e Oferta da Informação Contábil. Então, nossos estudantes, no decorrer da graduação, eles têm aí contato com diferentes áreas da contabilidade e com a contabilidade gerencial, se não diretamente com uma disciplina específica, eles têm contatos com alguns instrumentos utilizados por essa parte da contabilidade gerencial. Então, diante disso, eu começo a minha fala trazendo algumas definições de contabilidade gerencial, justamente aí para direcionar a nossa discussão. Então, eu vou destacar apenas a primeira, né, que tem relação com as demais, que estabelece que a contabilidade gerencial é o processo de identificar, mensurar, acumular, analisar, preparar, interpretar e comunicar informações que auxiliem os gestores a atingir os objetivos organizacionais. Feita essa leitura, abaixo apresento outras referências, porém, elas guardam relações. Guardam relação por quê? Focam no planejamento, controle e tomada de decisão, focam nos usuários da informação contábil, no caso, gerentes, fazendo uso dessa informação em benefício da própria organização, e também aquele ciclo de planejar, avaliar e controlar internamente a organização como um todo. Diante dessas definições e do entendimento do que é a contabilidade gerencial, então a gente tem especificamente a demanda da informação contábil gerencial, que está vinculada aí aos usuários internos, né, gestores, os administradores, o corpo diretivo em geral. E a oferta dessa informação, que é caracterizada especificamente aí por informações financeiras e não financeiras. Então, por exemplo, a gente tem desempenho de diversas unidades de negócios, das diversas áreas, sub-áreas, enfim, capacidade produtiva, como também aspectos sociais e ambientais, diferentes pontos que envolvem aí o suporte para o processo de decisão. Nesse contexto de oferta e demanda, o que a gente percebe é que
tanto a oferta quanto a demanda, elas evoluíram e se adaptaram em função aí dos ambientes de mercado competitivo e também métodos de gerenciamento contemporâneos, focando aí nas necessidades de informações estratégicas, né? Partindo dessa questão justamente de evolução das necessidades estratégicas, eu trago aqui um quadro que mostra, no decorrer de alguns períodos, a evolução da contabilidade gerencial. Porque, assim como as outras áreas da contabilidade, a contabilidade ela é reflexo da sociedade, de sua evolução, que isso é algo que a gente vê no decorrer da nossa graduação, como também no decorrer do nosso exercício profissional também. Então, esse quadro, ele traz uma evolução apresentada ali pelo IMART, onde ele congregou aspectos específicos que a contabilidade gerencial focava em diferentes períodos. Então, lá, antes de 1950, o foco era a determinação de custos e controle financeiro. Já em 1965, o foco estava no planejamento e controle de gestão. Então, aqui já começam a aparecer alguns instrumentos diferenciados, como o orçamento, por exemplo. Já na fase 3, 1985, o foco está na redução de resíduos e recursos utilizados. E em 1995, na geração ou criação de valor com o uso efetivo aí dos recursos. Então, essa evolução mostra que, na verdade, nenhum período substituiu o anterior, mas, na verdade, eles foram somando, certo? Então, esses estágios, eles são aproximações, logicamente, eles foram definidos aí por pesquisadores e pode ser que a sequência não seja rigorosamente esta. Mas, como eu já destaquei, cada estágio ele vai englobar o anterior, no sentido de aperfeiçoar, agregando novos elementos aí em relação ao anterior. Resumidamente, como já está destacado, apuração de custos e controle financeiro, apoio à gestão por meio de informações, aí a redução de desperdício e gestão de custos e criação de valor. Então, esses seriam os estágios. E considerando aí esses estágios, a gente percebe que para a geração de informações, a contabilidade gerencial ela foi se apoiando em instrumentos. E esses instrumentos, eles foram desenvolvidos e aperfeiçoados no decorrer desses estágios. Aí eu trago aqui também um agrupamento desses instrumentos. Então, considerando os estágios e os instrumentos, os alunos, de repente, olhando esses instrumentos, vão perceber que alguns são trabalhados em contabilidade de custos, outros na disciplina de gestão estratégica de custos, como também em controladoria, certo? E também existem, esses conteúdos também podem ser trabalhados especificamente na disciplina de contabilidade gerencial. Mas, independente disso, esses instrumentos, de alguma forma, de maior ou menor profundidade, faz parte aí do dia a dia dos acadêmicos, como também dos profissionais da área gerencial. Eu vou dar destaque agora na minha fala, justamente para as filosofias de modelo de gestão, focando aí no orçamento. Tá? Mas por que o orçamento, já que tem os vários aspectos de custos, ali os métodos de sistemas de custeio, os métodos de mensuração e avaliação de desempenho e outros modelos de gestão? Por que focar especificamente no orçamento? Bom, primeiramente, eu trago o enfoque no orçamento porque ele é um dos instrumentos mais utilizados para gestão e tomada de decisões em empresas de diversos portes, setores e regiões do mundo. Então, isso, o Mussi, Fresati e outros, eles trouxeram em 2016 e reforçaram em 2021. Porém, outros estudos internacionais também corroboram com essa afirmativa. Por isso, além da minha expertise em orçamento, desde minha atuação profissional como também pesquisadora, eu trouxe o orçamento para ilustrar mais o que a contabilidade gerencial traz
de oferta de informação em função da demanda dos seus usuários, tá? Então, o orçamento, trazendo a definição de Welch, que é tido como um autor referência em termos de orçamento, ele é caracterizado aí como um plano administrativo, abrangendo todas as operações para um período futuro definido. Então, ele caracteriza-se como uma expressão formal das políticas, dos planos, dos objetivos, das metas estabelecidas para a empresa como um todo e as suas subdivisões. Além disso, uma coisa que eu acho que é importante estar reforçando é que o produto do orçamento são os planos escritos que esclarece aonde a organização deseja chegar e como ela pretende chegar lá, ou seja, quais as estratégias ela vai utilizar e também quais os resultados que ela espera. Ainda recorrendo aos estudos, foi verificado que o orçamento empresarial, ele mantém ainda seu papel de protagonista. Por quê? Eu falo ainda mantém, porque se você recorrer à literatura, há muitas críticas em relação à questão do orçamento. Críticas no sentido dele engessar a gestão, crítica das questões burocráticas, dele diminuir ou inibir a criatividade, enfim. Mas, independente disso, os estudos mostram que ele ainda é protagonista e ele exerce funções diferenciadas nas diversas etapas do processo de gestão. Talvez por isso que ele ainda é protagonista. Então, Kowalewski, que é um autor muito clássico da área de orçamento, inclusive, ele destaca especificamente que esse protagonismo pode ter relação com o quê? Com o fato da contabilidade gerencial estar relacionada com outros elementos, como contabilidade de custos, contabilidade de responsabilidade, medição de desempenho, e também por ela incluir fins diferenciados, como planejamento e coordenação de atividades, alocação de recursos, a parte de motivação de funcionários, que é isso que, inclusive, muitos estudos focam em relação ao orçamento, e além da conformidade com normas sociais. Aqui eu só trago uma figura para ilustrar justamente a questão dos objetivos do orçamento, considerando esse ciclo administrativo e essa relação com as diversas fases da gestão que foi destacado anteriormente. Então, aí a gente tem o famoso planejar, executar e controlar, né? Onde o orçamento materializa os planos sob forma de valores que serão executados e, por sua vez, controlados. Nessa execução, aí percebe-se a avaliação de performance e no controle verifica-se como está indo esses planos, como estão as estratégias estão sendo realizadas, tendo êxito ou não, certo? Também trago aqui para ilustrar um pouco e depois fazer um gancho com uma discussão mais para frente, um exemplo do fluxo do orçamento global. Por quê? Dependendo do porte, do perfil e do modelo de gestão da organização, às vezes ela não utiliza o orçamento para todas as suas áreas. Além disso, existem indústrias, comércios e prestadores de serviço, e isso pode muito variar com relação a cada tipo de empresa e porte, etc. Mas o que nós temos aqui, partindo do orçamento de vendas, são o orçamento de estoque final, fabricação, que tem ali relação com os orçamentos de custos, o de mão de obra direta, dos custos indiretos de fabricação. Aqui, mais especificamente, se falarmos em indústria, né? Aí que impacta em custo dos produtos vendidos e o orçamento de despesas. Até então, isso caracteriza o orçamento operacional, que aí resulta numa demonstração de resultado orçada, balanço patrimonial orçado, orçamento de capital e o orçamento de caixa, caracterizando aí o orçamento financeiro. Então, eu trouxe essa figura justamente para ilustrar um aspecto
prático que eu discutirei um pouquinho na frente com vocês. Bom, a gente viu que a contabilidade gerencial, ela evoluiu conforme as necessidades da organização em função aí de informações para tomada de decisões. Além disso, existe esse ambiente de incerteza, mudança tecnológica e tudo mais, que refletiram de alguma forma também na ferramenta no instrumento orçamento, fazendo com que alguns outros artefatos se derivassem do orçamento, como o rolling forecast, o orçamento flexível, o orçamento baseado em atividades e também outras filosofias de gestão, como o Benhard Budgeting. Então, assim, o que a gente percebe? Mais uma vez, reforça que a contabilidade tem relação com a evolução da sociedade e com a evolução da necessidade de informações. O último aspecto teórico que eu trago aqui tem relação com as funções ou razões de uso do orçamento. Por quê? Diante de críticas em relação ao orçamento, que ele é muito burocrático, que ele trava muito o processo e etc., é um dos instrumentos mais utilizados, contemplando aí empresas de diferentes portes. Mas por que as empresas utilizam o orçamento? Então, o que a gente tem na literatura é que as razões, elas não são padronizadas nem homogêneas. Vai depender aí das diferentes características dentro da organização. Então, o que vai determinar o uso ou a razão de uso dentro de uma empresa são características correlacionadas e que não são determinadas isoladamente. Diante disso, alguns estudiosos também trouxeram razões de uso. Eu trouxe aqui para discussão a de Hanser e van der Stede, que ele alega que, segundo o estudo dele, né, que as razões de uso do orçamento, elas têm relação com razões de curto prazo, relacionadas aí com planejamento operacional e avaliação de desempenho, e as razões de longo prazo com a comunicação de metas e formação de estratégias. Então, assim, as razões de longo prazo relacionam-se com aquilo que a empresa pretende alcançar, e as de curto prazo, como a empresa operacionaliza aí o seu objetivo. Então, Hansen entende dessa forma as razões de uso. Porém, se nós pegarmos na literatura, existem outros autores que trazem outras razões de uso aí. Optei por trazer essa, porque eu acredito que essa, assim como outros estudos, mostram que ela contempla o que alguns autores já exploraram de razão, que ela congrega tudo. Bom, tudo isso que eu falei, agora eu quero trazer isso com aspectos práticos aí. Como que eu vou fazer isso? Eu vou abrir uma conversa, uma discussão com vocês, trazendo a minha experiência prática, que foi situações que eu vivenciei relacionadas especificamente ao orçamento, para tentar mostrar a minha experiência de como esse instrumento foi importante para as empresas que eu acompanhei, certo? E por que eu acredito nessa ferramenta, nesse instrumento, como um elemento da contabilidade gerencial. Então, o meu primeiro contato com o orçamento foi lá há uns aninhos atrás, foi em 2001, eu tinha lá meus 24 anos por aí, eu já atuava, fazia 4 anos em escritório de contabilidade, e eu tive a oportunidade de começar a trabalhar numa empresa. Era uma empresa muito grande aqui de Maringá, ela tinha na época 3.000 funcionários e ela prestava serviço de telecomunicações e construção civil. Então, eu entrei nessa empresa como auxiliar contábil, lotada diretamente no departamento de controladoria. E na controladoria, dentre as outras funções, eu tinha uma função muito específica, que, segundo o meu diretor financeiro, era a mais importante, que eu realizava na época. Então, primeira experiência
dentro de uma empresa, vivendo a realidade de uma empresa grande, e trabalhando com o orçamento. Porém, era uma atividade simples, era baixar o orçamento. Porém, essa atividade simples, ela tinha uma relevância muito grande. Tão grande era a relevância que, assim, pelo setor da controladoria, nós tínhamos cartazes incentivando justamente essa questão de baixar o orçamento. Mas o que seria isso? Então, assim, na época, nós tínhamos um sistema, um software ERP, ele estava praticamente integrado já todos os seus módulos, porém, por ser um segmento de serviços e construção civil, algumas, vamos dizer assim, ferramentas do software para apoiar o processo de gestão, elas eram feitas ainda no Excel, como o caso do orçamento. Por quê? Na época, esse software era um software reconhecido nacionalmente, porém, a questão do BI ainda estava em desenvolvimento e tudo mais, e para fazer o orçamento integrado ao sistema, ia demandar um certo esforço. Então, na época que eu entrei, ainda estava em fase de estudos para fazer isso. Então, eu entrei trabalhando diretamente com planilhas do Excel, aonde eu recebia arquivos que contemplavam todas as verbas orçamentárias, tá, do orçamento aprovado, por centros de custos. Principalmente todas as verbas, né, mas o que a gente mais trabalhava ali especificamente era a questão de custos e despesas. Por isso que eu falei lá naquela figura que eu mostrei anteriormente, eu trouxe justamente para ilustrar o foco, a princípio, estava aqui no orçamento dessas questões de despesas, como também na parte de custos, só que custos dos serviços, tá? Por isso que eu trouxe essa figura justamente para ilustrar isso. O meu foco estava aqui na hora de fazer a baixa do orçamento. Então, essa baixa do orçamento, como eu disse, o diretor falava que era o mais importante. Por quê? Logicamente, a partir desse orçamento estruturado numa planilha do Excel, elaborava-se os demonstrativos orçados, já estavam prontos, e posteriormente, a partir dessas baixas realizadas, tinha-se o confronto do orçado e do realizado, e a partir daí, a verificação, confronto, a conferência, né? Então, assim, era um processo que demandava observação de todos os documentos que chegavam, observação de qual centro de custos que ele estava, que aquela despesa ou que aquele custo era referente, e, além disso, identificação de qual verba que se tratava aquele custo ou aquela despesa. Até aí, tranquilo, mas o problema que nós tínhamos era que, se de repente, para aquele centro de custo e para aquela verba específica da despesa ou custo em questão, se já não tivesse mais verba, se ela já tivesse zerada, como que nós iríamos fazer a baixa? Então, esse era o maior trabalho. E aí nós, lógico, a gente adotava um procedimento em que baixava-se de outra verba do mesmo centro de custos e a gente fazia aí um documento paralelo mostrando por que baixou e qual documento, a partir de qual documento, por exemplo, que começou a estourar o orçamento daquela despesa. Então, era todo um controle separado, demandava uma certa dedicação, mas o que me mostrou tudo isso? Que naquela época, a importância do orçamento para a gestão de uma grande empresa, o seu acompanhamento era imprescindível para a tomada de decisões, porque a partir dali verificava-se viabilidade de contratos de prestação de serviços realizadas. Além disso, verificava-se por que algumas verbas não eram suficientes, principalmente por se tratar de prestação de serviços que envolviam, inclusive, algumas obras de instalações e que dependia de questões climáticas, de terreno e etc., e que isso impactava, de alguma forma, nas verbas orçamentárias que, muitas vezes, não eram previstas de acordo. Então, isso mostrou muito a importância do orçamento
e de ter esse controle e o acompanhamento do orçado e do realizado, e não só acompanhar, tentar identificar o porquê dessa falha e melhorar em próximos orçamentos. Logicamente que isso quem fazia, o acompanhamento, o confronto, não era eu, o meu trabalho era mais o operacional. Mas ali eu já percebia a importância do orçamento e também aspectos críticos do orçamento. Porque realmente é uma questão burocrática, é uma questão que limita, muitas vezes ele não é flexível, mas ele é importante para dar um norte aí para a organização. Para essa organização em questão, ele era muito importante. É uma realidade que eu vivi muito. Nessa empresa, as razões de uso focavam tanto em questões de curto prazo quanto longo prazo. Então, todo o planejamento operacional, a avaliação de desempenho, focado aí principalmente nos gestores de projetos, né? Nos projetos em andamento ou concluídos, planejamento estratégico para futuros projetos, para futuras ações e a comunicação das metas também. Essa foi a minha primeira experiência com o orçamento. Ainda como auxiliar contábil, fazendo um trabalhinho bem operacional, isso lá atrás. Diante das minhas andanças na carreira profissional, eu fui trabalhar numa organização, numa empresa familiar, uma indústria de confecções, de um segmento específico de moda feminina, e na minha carreira dentro da empresa, eu cheguei a controller. E quando eu cheguei a controller, uma coisa que eu comecei a viabilizar foi, vamos implantar o orçamento. Só que implantar um orçamento numa empresa familiar que já tinha 25 anos de mercado, não é algo fácil. E uma empresa familiar constituída por 2 irmãs e um cunhado, que era o marido de uma das irmãs. Então, assim como todas as empresas familiares, além de existir a questão do patrimônio, a questão do lado socioemocional envolvido nessa empresa, no processo de gestão, aquela questão de misturar patrimônio, família, enfim, existia a questão de continuidade da empresa também, atrelado à cultura organizacional. Então, é uma empresa familiar que tinha muito, o que não é diferente de muitas empresas, e que não estou falando que está errado ou não, mas era uma realidade, em que se misturava muito as coisas da empresa com as coisas dos funcionários, e aí aquela parte de acompanhamento, de resultados, etc., não era tão considerada assim. Mas já que a empresa queria melhorar manter a sua continuidade, eu propus para a diretoria, vamos implantar o orçamento. Começamos, então, pelo orçamento de vendas. Até o momento em que eu fiquei lá, trabalhamos com o orçamento de vendas, viabilizando para estender naqueles outros orçamentos que eu destaquei anteriormente também naquele quadro. Lá nós estávamos no primeiro quadradinho, os demais ainda nós não havíamos implantado. Mas a experiência que eu tive com a implantação do orçamento de vendas, ela foi muito válida, no sentido de que cultura empresarial familiar é relevante, tem impactos socioemocionais, da riqueza socioemocional muito grande, em todo o processo de estruturação. Porque a partir do momento que você implanta o orçamento, de alguma forma o controle vai ser maior. E como falar isso para os donos que querem que o negócio cresça, mas não querem ser controlados? Queriam liberar as vendas, sem nenhum controle, por exemplo. Então, assim, foi um processo de construção, eu não vou dizer de uma nova cultura, mas de construção do instrumento, certo? Por quê? Mostrando o que seria necessário e mostrando os benefícios que se teria tendo esse controle. Então, logicamente, começando pelo orçamento de vendas, o impacto maior ali foi no setor comercial,
E no setor comercial, as razões de uso especificamente estavam voltadas ali para o curto prazo e avaliação de desempenho. E essa avaliação de desempenho, ela tinha relação com o desempenho dos representantes comerciais, que aí receberiam, logicamente, premiações e tudo mais em função das metas atingidas. Até aqui tudo bem. Mas o problema também, problema não, mas um obstáculo a ser superado também tinha relação com esses representantes, porque eram parceiros de longa data, tinha toda uma história com a empresa e, de repente, se viam obrigados a cumprir metas, se viam, assim, sendo de alguma forma sondados, porque a remuneração deles também ia depender de atingir ou não a meta. Então, assim, além de ter que construir um hábito do uso do instrumento perante os diretores, que são os proprietários, também precisou-se trabalhar isso com esses parceiros de longa data. Não foi um trabalho fácil, porém foi algo muito gratificante a partir do momento que todo mundo começou a ver os resultados no dia a dia. Ver os resultados do que já tinha vendido, quanto da meta ainda não havia sido atingido, como que estava a produção em reflexo a essa meta de vendas, se poderia cumprir, enfim. Então, começou a trazer muitos benefícios e aí as pessoas envolvidas começaram a perceber. Não foi, isso demorou 1 ano e meio, 2 anos para ser construído e entrar num ritmo legal. E depois disso, aí já os diretores, proprietários, começaram a ver a viabilidade e o benefício de implantar isso nas outras áreas também. Aí nós começamos a pensar como implantar, por exemplo, isso em produção, na parte de criação, enfim, nas outras áreas. Começamos a desenvolver esse estudo, porém aí, como eu havia sido aprovada no teste, no concurso, na Unespar, aí eu me desliguei da empresa e fiquei só dando um apoio. Mas o que eu destaco desse momento, o que eu vivenciei, é a relevância para a empresa familiar ou não, na época uma empresa de médio porte também, dessa ferramenta para o suporte à tomada de decisão. A partir do momento que o orçamento foi implantado, ele foi implantado, primeiro implantamos o orçamento, depois o planejamento estratégico, isso para tentar mostrar algumas coisas para a direção. A partir do momento que o orçamento foi implantado e deu resultado, vamos dizer assim, em termos de geração de informações e de melhorias e uma visão do negócio, o planejamento estratégico começou a ser também enxergado, visto como algo interessante nesse processo. Então, tudo isso contribuiu para nós o quê? Implantarmos um ERP integrado, específico de confecções de uma empresa grande, enfim, de um fornecedor de grande porte, enfim, outras coisas vieram atreladas a isso, que deram suporte para a contabilidade gerencial. Então, eu destaco aí o papel do orçamento nesse contexto. Uma outra experiência, agora especificamente como pesquisador em empresa familiar. Porque saí de uma empresa familiar e algumas inquietações sempre surgiam. Enquanto eu fiz o mestrado, eu já pesquisei especificamente a empresa familiar, só que o meu foco foi inovação. Mas eu tinha uma inquietação de pesquisar instrumentos da contabilidade nesse contexto. E aí, quando eu fui para o meu doutorado, aí sim, ali eu falei, poxa, que legal, agora eu vou começar a fazer pesquisa e entender melhor isso e trazer resultados para a sociedade em relação a essa ferramenta, a esse instrumento. Então, como pesquisador de empresa familiar, eu fiz um estudo, uma investigação que tinha como objetivo analisar como se concebe a necessidade do orçamento nas empresas familiares em processo de sucessão. Então, uma característica que eu queria entender é se esse instrumento ele era relevante ou não e qual o papel dele em empresas familiares em processo de sucessão.
que aconteceu? Eu busquei uma empresa aqui no Paraná, ela é do segmento de varejo de supermercados de grande porte, segundo aí os critérios da Receita Federal. É uma empresa que possui 3 herdeiros, sendo administrado aí até hoje, inclusive, pela matriarca e 2 herdeiros. Um dos herdeiros se afastou aí da administração. E as decisões de toda a empresa tinham envolvimento direto dos familiares. E eles estavam ali, como toda empresa familiar, mas não tão profissionalizada, envolvidos em todos os processos e nas estratégias adotadas. Então, o que aconteceu nessa empresa? Eles tinham a ânsia de implantar o orçamento de toda forma. Porque o patriarca havia falecido fazia pouco tempo e começou o processo de sucessão. Só que a empresa era uma empresa que já tinha um certo porte na época que o patriarca faleceu, só que ela não estava tão profissionalizada em termos de processos e em termos de gestão. Ela começou a buscar isso a partir um pouco antes do patriarca falecer, quando ele ficou doente. Aí eles já viram a necessidade de buscar isso. Aí criaram as holdings, tendo em vista a questão de distribuição do patrimônio e tudo mais. Começou-se a discutir, na época, a questão do planejamento estratégico e orçamento. Mas, como tinha essa questão de herança e tudo mais, houveram alguns desentendimentos e tudo parou. Não deram andamento a esse processo. Passados alguns anos, a matriarca já começou a sentir a necessidade de desligar um pouco do negócio, porque ela já tem certa idade. É uma mulher muito ativa, muito querida, inclusive, na região, porque ela tem uma atuação direta, mas ela sentiu a necessidade de se desligar da organização da empresa, e para isso começou a pensar, junto com os herdeiros e os gestores que apoiam ali o conselho de administração, em maneiras de gerar informações mais seguras, visando aí a continuidade da empresa na família. Então, pensaram em adotar o orçamento. Só que aí, como se trata de supermercados, eles precisariam, de alguma forma, do apoio das lojas. E aí estava o grande problema que eles enfrentavam no momento que eu fiz a pesquisa. Então, nessa empresa especificamente, ela vivenciava o processo de sucessão, porém o orçamento ele estava sendo desenhado. Ele tinha sido começado a dar os primeiros starts, que era justamente a questão das verbas do orçamento e a criação de responsabilidades e etc. Então, isso logo de cara já começou a dar muitos atritos, né? E dificultou um pouco essa fase inicial do processo. No momento que eu estava lá fazendo a pesquisa, percebia-se aí o empenho dos envolvidos. Inclusive, a gente discutiu com base no software que eles utilizavam, como que isso seria. Então, já tinha um certo fundamento com relação ao centro de custos e tudo mais. Nessa empresa em questão, que mostrou que a necessidade do orçamento, ela vinha justamente em função do planejamento operacional e formação estratégica. Então, eles queriam, porque eles ainda estavam implantando. A necessidade do orçamento, as razões de uso tinham relação com o planejamento operacional, questão de curto prazo, e formação de estratégia, para, num futuro, aí, ter uma avaliação de desempenho, tá? Que, inclusive, era um dos aspectos que eles almejavam e sentiam que a equipe queria e que isso ia dar um impacto positivo nos resultados da equipe, inclusive. Porém, estava dependendo também de um processo cultural, da construção do uso dessa ferramenta, desse instrumento, tá? Nessa empresa em questão, os antecedentes das razões de uso do orçamento guardam relação com a sucessão do patriarca falecido, a política de expansão das filiais e a sucessão da matriarca e dos herdeiros. Por quê?
A partir do momento que o pai faleceu, já houve aquele momento em relação ao patrimônio, em relação a quem vai assumir o que e fazer o que dentro do grupo. Além disso, também começou-se a abrir filiais, então eles expandiram consideravelmente após o falecimento do patriarca. Então, como você expande filiais, se você não tem um orçamento sim, estabelecido e funcionando de uma maneira mínima ali. E aí, isso realmente começou, não, a gente precisa, nós vamos viabilizar. E também, porque, estamos abrindo filiais, a patriarca logo se desliga, e também os herdeiros já externalizavam o interesse de não continuar na gestão do dia a dia como eles vivenciam, sim, mais no conselho futuramente. Então, isso que esses aspectos caracterizam aí as razões de uso do orçamento nessa empresa em questão. Bom, aí a prática que eu fiz mais recentemente, em 2019, uma outra pesquisa que objetivou compreender a construção social do planejamento e controle orçamentário no contexto da sucessão em empresa familiar. O estudo anterior foi feito numa empresa que vivenciava a sucessão, mas que não tinha o orçamento. Então, sentiu-se a necessidade de fazer um novo estudo em uma outra empresa que vivenciasse a sucessão e que utilizasse um instrumento. E foi isso que eu busquei fazer num novo estudo, certo? Então, a investigação ela foi realizada em 2019, numa empresa brasileira, só que aí no segmento de alimentos e uma empresa de médio porte. Essa empresa é uma empresa que ela nasceu de uma inovação de produto, ela é referência, inclusive, no produto que ela inovou, e ela é referência na região, ela exporta, então ela tem um mix de produto variável de um segmento de alimentos, industrial de alimentos bem específico. É uma empresa familiar que nasceu de um professor universitário, em sociedade com a sua esposa, que acreditou naquele produto do início ao fim e batalhou para que esse produto fosse aceito pelo mercado. Diante disso, ele pediu a exoneração do cargo dele como docente e focou na empresa. Essa empresa ela deu um boom e alcançou aí um segmento, um espaço no mercado interessante, vamos dizer assim. Ocupou um espaço interessante do mercado. Esse casal, eles possuem 3 filhos. Tem só o herdeiro primogênito que se interessou em continuar e seguir no negócio. E esse herdeiro, ele é engenheiro de alimentos. Só que quando ele chegou para fazer estágio na empresa e conhecer o dia a dia da empresa, ele se identificou muito com a parte de gestão. Aí ele falava, poxa, mas eu não conheço nada, eu sou formada em engenharia de alimentos, eu não conheço nada sobre gestão. Será que o que esse povo está fazendo aqui, esses meus amigos, meus colegas de trabalho estão fazendo, é o que meu pai precisa para gestão? Só isso aqui é o suficiente? Então, o que ele fez? Um colega de trabalho, que também é engenheiro de alimentos, sugeriu que ele fizesse um MBA. E ele foi fazer um MBA. E lá, fazendo esse MBA, ele começou a enxergar elementos do processo de gestão, ou instrumentos do processo de gestão, ou informações que ele não tinha acesso e nem que o pai dele tinha acesso, porque não eram geradas. Então, ele, com base nesse conhecimento que ele adquiriu, principalmente nesse MBA, ele começou a viabilizar na empresa a implantação de instrumentos. Além disso, ele era o primogênito e ele carregava consigo aquela história: eu sou o herdeiro, ninguém vai me respeitar aqui dentro. Vão falar que eu tô aqui porque eu sou filho do pai ou da mãe. Então, o que ele começou a fazer?
ele começou a se vincular a diversas redes, associação comercial, enfim, associações de empreendedores, jovem empreendedor, enfim, diversas associações para ele começar a criar uma expertise para mostrar também um legado e uma legitimação para a equipe dele. Mas o primeiro passo dele, ao entender esse processo, foi: temos que implantar um planejamento estratégico e orçamento. Então, o foco dele, logo de cara, foi, primeiramente, reorganizar o financeiro, no sentido de buscar negociações com bancos, em termos de busca de capital e etc. O segundo momento, justamente o planejamento estratégico, pensando em traçar o caminho que eles desejavam percorrer e um objetivo a ser alcançado. E o orçamento em paralelo a tudo isso. Esse foi o primeiro passo, porque aí, a partir do orçamento, a partir do momento que esse orçamento foi amadurecendo, foi dando resultado, buscou-se implantar outras ferramentas da contabilidade gerencial para o suporte de tomada de decisão. Porém, foi unânime na fala dos entrevistados que o orçamento foi o grande diferencial ali, o marco do processo de gestão, que deu legitimidade, inclusive, para o herdeiro. Todos viam ele como vamos dizer assim, um sucessor de fato, não só por ser filho, mas por conhecer o negócio, por entender de diferentes aspectos ali da empresa. Então, assim, nesse caso específico, a construção do orçamento teve relação com a internalização de conhecimentos que esse primogênito fez a partir de uma socialização secundária, que é o que a gente chama da socialização a partir do momento que a pessoa sai da universidade e busca outras fontes de informações, outras fontes de conhecimento fora do núcleo familiar, que foi o que ele fez, tá? E o que ele... Aí, nesse contexto, eles atrelaram as experiências da empresa com a grande rede de relacionamento que ele construiu e que é muito forte, inclusive, e que ele deu legitimidade e confiança enquanto líder e gestor, como eu já falei anteriormente. Nessa empresa em questão, o uso do orçamento, ele tem relação com o planejamento operacional e comunicação de metas. Tá? E os antecedentes das razões de uso são o ambiente operacional e o ambiente externo, porque é uma empresa que depende de muita matéria-prima importada e o próprio processo produtivo dela, por ser uma indústria de alimentos, requerem aí alguns pontos que devem ser observados aí. Uma coisa interessante dessa empresa é que a fala da importância do orçamento para os diferentes gestores, ela é recorrente em diversos pontos da entrevista. Por quê? A questão de transmitir segurança, a pessoa saber aonde ela está e aonde ela quer chegar e se ela vai ter o respaldo. Então, isso é muito forte nessa empresa. A questão da segurança na tomada de decisões de cada gestor, aonde eles estão e aonde eles podem ir e aonde eles querem chegar. Então, isso foi recorrente na fala desses gestores. Naquele supermercado, o que foi interessante também é outro ponto justamente relacionado à questão de segurança. Por quê? Como a gestão começou-se a ser profissionalizada, o que eles falavam também? Que o orçamento ia ser importante para a segurança. Então, aí é um aspecto recorrente nesses dois estudos, talvez aí por ser empresa familiar, mas é um aspecto que foi recorrente e eu vejo como algo positivo no sentido de utilização do orçamento e o comprometimento dos envolvidos em relação ao uso da ferramenta. Bom, para finalizar minha fala, o orçamento como instrumento da contabilidade gerencial, em termos de oferta de informações, tem relação com as informações geradas e a operacionalização
do planejamento operacional, da avaliação de desempenho, da comunicação de metas, de formação de estratégias, tendo em vista aí a demanda dos usuários internos, gestores, administradores e corpo diretivo de forma geral, tendo em vista a tomada de decisões no contexto. Para finalizar, tudo isso é contabilidade, então pensar a contabilidade para além da contabilidade tributária e financeira, tá? Todos os enfoques eles são importantes e a contabilidade gerencial tem grande potencial de agregar valor à gestão empresarial e ao desenvolvimento da prática profissional em um nível de diferenciação e com maior valorização. Por que eu destaco isso? Uma coisa que eu não comentei, mas que eu vivenciei enquanto controller, e enquanto profissional da área contábil, nós tínhamos parceiros que eram facções. Então, o que acontecia? As facções, muitas vezes, tinham problemas financeiros, porque eram costureiras de indústrias que abriam suas facções. Então, elas não tinham muito conhecimento de gestão. Então, muitas vezes, o que eu fazia enquanto controller? Chamava esses parceiros e elaborei orçamentos para 3 facções. Por quê? Para eles se organizarem. Porque eles se organizando ajudaria eles e a nós também a cumprir as nossas metas. Então, assim, a ferramenta orçamento, ela é importante, independente do porte da empresa. Ela pode contribuir muito para você ter um norte da sua empresa. Então, é isso que eu destaco, que eu trouxe de contribuições. Agradeço, eu não sei se eu extrapolei no tempo, Kleber e Luciné, por favor. Obrigada. Estou à disposição para os questionamentos e faço um convite para aqueles aqui as referências, né, que eu trouxe, mas para aqueles que têm interesse em conhecer um pouco mais sobre o orçamento, eu oferto no PCO da UEM uma disciplina chamada Planejamento e Controle Empresarial, que esse ano, inclusive, tinha um antigo aluno da Unespar Apucarana como meu aluno. Então, quem tiver interesse, logo terá processo seletivo e eu convido-os para fazer. É isso. Muito obrigada mais uma vez. Obrigada, professora Cristina, pela brilhante explanação sobre a contabilidade gerencial. Não extrapolou o tempo, tá, professora? Está dentro do programado. A professora passou inicialmente, fez um panorama geral ali sobre a contabilidade gerencial, trouxe um destaque especial para o orçamento, né, que é uma ferramenta essencial ali para a gestão das organizações. Trouxe também suas experiências, que são riquíssimas, tanto na vida profissional, de atuação no mercado, quanto na pesquisa, tá? A gente vai abrir para pergunta, né? Então, vou pedir para os alunos e colegas professores para prepararem suas questões para a professora Cristina, mas antes desse bate-papo que a gente vai ter com a professora, eu convido a fazer uso da palavra o professor Pedro Alexandre Gomes, diretor de Centro de Ciências Sociais Aplicadas da Unespar do campus de Apucarana. Professor, bom dia, fique à vontade. Oi, Kleber, bom dia, tudo bem com vocês? Estava aqui assistindo a nossa palestrante, foi muito bacana, né? Como que as áreas se encontram. Então, olá a todos, hoje eu tenho a responsabilidade de falar em nome da universidade, estou substituindo os diretores de campus, professor Daniel e professor Leonardo, nesse evento, né? Em virtude de alguns outros compromissos já agendados pelos nossos diretores. Queria agradecer a colaboração da nossa palestrante, a professora Cristina. Agradeço o colegiado pela experiência de aprendizado, especialmente a coordenadora do curso, a professora Lucinéia, e o nosso próximo coordenador, o professor Jean, e a todos os colegas que estão aqui, amigos, né, que estão presentes, professor Kleber, Ana, professora Evelise, professora André Godetti, professora Letícia, professor Leonel, professora Rafaela. A minha mensagem é uma mensagem de acolhida, no sentido de valorizar as nossas experiências que estão acontecendo na universidade, dizer que é muito importante que o curso de contábeis realize suas ações, né? Nós temos um padrão de eventos muito bons,
que acontecem no curso, que é um dos nossos pilares aqui na universidade, um colegiado muito forte, pessoal muito qualificado e que tem uma formação exemplar como profissionais da área, né? Então, em nome da universidade, em nome do nosso campus, eu agradeço a presença de todos, né? E também agradeço a disposição de quem organizou e também da nossa palestrante em contribuir um pouco com a formação dos nossos alunos, né? Então, estamos aproveitando nossos recursos digitais da melhor forma possível. Então, era isso. Só queria agradecer mesmo esse momento. Obrigado. Obrigado, professor Pedro. Agora está aberta para as perguntas, tá? Então, a gente pode trabalhar de duas formas, pessoal. Vocês podem, alunos e colegas professores, né, vocês podem enviar a pergunta pelo chat ou podem... Eu posso fazer uma pergunta ou não? Pode, tem pergunta no chat, curioso. mas você tem prioridade, Pedro. Pode fazer pergunta. Posso fazer? Pode. Não, eu queria saber se ela chegou a desenvolver um modelo de sistema de informação dela no período da consultoria, no período que ela estava trabalhando, porque normalmente o pessoal reclama do engessamento dos orçamentos, né? E aí, quando você vai falar da estratégia da empresa, às vezes não tem compatibilidade e os consultores desenvolvem seus próprios modelos. Eu queria saber se a nossa palestrante chegou a desenvolver alguma coisa. Você fala em termos de uma estrutura, um diagrama nesse sentido? Uma estrutura orçamentária que englobasse também planejamento estratégico. Eu vi que você conciliou as coisas, né? Mas eu queria saber se você chegou a desenvolver o seu próprio modelo. Não, eu não desenvolvi o meu próprio modelo, não. Eu, particularmente, não. Na verdade, assim, com base na cultura da empresa mesmo, nas próprias características dessa empresa familiar, no caso, na confecção ali, em que eu estava na controladoria, eu desenvolvi o orçamento considerando as características do segmento, especificamente em relação à confecção e à estrutura de representantes comerciais que nós tínhamos. Então, e como eu foquei no início somente na parte de vendas, o foco estava ali nas verbas de vendas de cada representante em cada região, considerando a nossa capacidade produtiva. Então, eu sempre procurei capacidade produtiva e potencial de cada região. Tá joia. Obrigado, professor. Bom, pessoal, eu vou fazer a leitura. Álvaro, você prefere falar você mesmo ou posso fazer a leitura das questões, se você quiser? O Álvaro fez duas questões. O Álvaro é nosso aluno do segundo diurno, Cristina. Ele fez duas questões no chat. Álvaro, você quer fazer a questão pessoalmente? Fica à vontade, senão posso ler para ti. Posso fazer, professor. Deixa eu voltar aqui. Tinha falado o que de fato tem no orçamento que faz dele um diferencial e agrega tanta importância. Aí a outra, quais os momentos mais propícios para se apurar com as análises do orçamento a fundo mesmo, de fato? Bom, em relação à tua primeira pergunta, você diz o que o orçamento tem de diferente para ele ter esse diferencial. Eu acho que é justamente estabelecer ali em números os seus planos. Aonde você quer chegar, a partir de toda a sua estrutura. Aonde você quer chegar em termos numéricos. E, posteriormente, se você chegou ou não. E aí, se não chegou, por que não chegou? Aí, tentar corrigir. Será que era aonde eu queria chegar que estava errado? Ou como eu fiz para chegar que não foi adequado? Respondi a sua primeira pergunta? Sim. E a sua segunda pergunta qual era? Quais os momentos mais propícios para se apurar com as análises do orçamento de fato a fundo mesmo? Bom, se eu for trazer para você a indústria de confecções, por exemplo, ao término de cada coleção já era possível, nós tínhamos o lançamento de 2 coleções ao ano, então ao término de cada coleção isso já era possível, mesmo porque tinha ali a avaliação de desempenho e pagar ali as remunerações, as premiações, né? Em termos daquela grande empresa que eu trabalhei, ali a questão da avaliação de desempenho já era um pouco mais, vamos dizer assim,
era um pouco diferenciado porque era uma estrutura muito grande e era tudo por contrato, porém, dava-se para verificar ali, fazer um confronto do real e do orçado ao término de cada contrato. Porém, esses contratos não eram de curto prazo. Então, você, no decorrer do período, você conseguiria, o próprio diretor financeiro e o controller, eles apresentavam para nós o orçado e o realizado, com aqueles apontamentos que eu havia feito, do que tinha extrapolado e das outras verbas que eu havia utilizado, porque as específicas não tinham saldo, eles apresentavam isso para nós. Porém, só no final mesmo do contrato que você conseguia apurar muitas coisas para ajustar, por exemplo, para um próximo contrato. Te respondi? Tá certo, entendi. Então, de modo geral, era no final onde se tinha as melhores análises, porém já se conseguia fazer no decorrer, digamos assim. Sim, mesmo porque existe aquela característica do modelo de gestão. Se é um orçamento flexível, por exemplo, que é mais ou menos o que aquela indústria de alimentos queria implantar. O patriarca, queria que se implantasse um orçamento mais flexível, justamente em função de você fazer o acompanhamento e perceber que aqui a gente pode mexer. Vamos ajustar. Ele queria isso, porém havia uma certa resistência por parte do herdeiro. Ele já queria algo mais assim, foi estabelecido isso, foi estudado, você sugeriu isso, então a gente vai ter que cumprir. Então aí depende muito do modelo de gestão. Até eu estou vendo aqui, acho que foi você que questionou a baixa de empresas de pequeno e grande porte e empresas familiares. Aí respondendo essa tua pergunta, eu reforço que o que vai definir é o modelo de gestão. Qual é a cultura da empresa? Com qual finalidade ela implantou aquela ferramenta? Os gestores conhecem aquela ferramenta, sabem da contribuição que ela vai dar? Se eles sabem, isso vai ser construído na organização como um todo. Lógico que nada é perfeito, a gente sabe disso. Né? Então, independente do porte, eu acredito que é a cultura da empresa que vai determinar mesmo esses elementos de baixar ou não baixar, de cumprir ou não cumprir o orçamento. Inclusive, uma questão que eu questionei nessa indústria de alimentos era, por exemplo, vocês fazem o confronto do orçado e realizado, de alguma forma tem, vamos dizer assim, punições, que é o que às vezes a teoria, o referencial teórico de orçamento traz. Aí eles falaram, não tem, porque isso pode inibir, isso pode dificultar o relacionamento, principalmente com parceiros antigos. Então, tudo vai, na minha opinião, depender do modelo de gestão. Tá certo, muito obrigado. Obrigada a você, Álvaro, pela pergunta, e também agradeço ao professor Pedro pela pergunta que ele havia feito. Pessoal, continuamos abertos para as questões. Podem ir levantando a mãozinha. Enquanto vocês se organizam para levantar a mãozinha, eu vou fazer uma pergunta para a professora Cristina. Professora, eu gostaria de saber, assim, que a professora até relatasse um pouquinho para os alunos terem uma ideia, né, como acontece na prática ali a operacionalização do orçamento dentro da organização, né? Assim, é o contador, é o controller que faz isso sozinho, ou ele chama os mais diversos chefes de departamento e, em conjunto, ele vai montando esse orçamento. E aí, assim, continuando nessa questão da operacionalização, né? Como que acontece esse controle desse orçamento? Porque você orça, depois vai acontecer, né? Porque você prevê determinadas situações dentro do orçamento, depois ela vai acontecer no decorrer do período, tá? Como que acontece esse realizado com esse orçado, né? E também na operacionalização ali, como que é o feedback desse orçamento depois dentro da organização. Professor Kleber, obrigada pela pergunta. Eu vou responder considerando alguns aspectos teóricos, mas mais precisamente em relação à minha vivência prática. Por exemplo, naquela grande indústria e prestadora de serviços, o diretor financeiro era responsável por coordenar todo o orçamento com o apoio do controller
e o controller com o apoio de todos os gestores. E gestores que eram, vamos dizer assim, identificados por centros de custos, porque nós tínhamos lá a construção civil e a telecomunicações, e dentro da telecomunicações havia a questão de implantação e de manutenção. Então, considerando esses elementos aí, o diretor financeiro é quem administrava, vamos dizer assim, toda essa parte de orçamento. Ele, literalmente, nessa empresa, ele que estava à frente. Eu brincava com ele que eu olhava para ele e eu lembrava de orçamento, porque ele era muito enfático em relação ao benefício e uso dessa ferramenta. Na controladoria, quando eu implantei, então, assim, o orçamento ficou vinculado à controladoria. Porém, eu tinha que ter o apoio dos gestores, porque eles é que estão no dia a dia. Eles é que sabem, por exemplo, no caso, o gerente comercial ou o supervisor comercial, eles que estão ali e conhecem o dia a dia de cada região, potencial de venda de cada região e o potencial também de cada representante, no caso, que era um parceiro. Então, para estabelecer as metas, além de eu contar com a informação da produção, que é minha capacidade produtiva é tantas mil peças quinzenais, eu precisava saber da minha equipe comercial como que isso ia ser vendido, considerando que chegava-se o pedido para depois startar as produções, né? Então, eu precisava do apoio de todos eles. Então, assim, eu encabecei a implantação. Só que empresas mais profissionalizadas, empresas maiores, mais estruturadas, aí vai depender também do seu modelo de gestão. Se é o diretor financeiro que vai congregar tudo, se é um departamento de orçamento, por exemplo. Nesse supermercado, quem estava concentrando também era o controller. Era ele que fazia todo esse acompanhamento em função da visão do todo. E assim, Kleber, a experiência que eu tenho é que vai depender muito da empresa. Você vai falar, mas você só repete isso. Mas não, é porque depende do modelo de gestão. Mas eu acredito que deva estar em outras empresas vinculadas aí, controladoria e financeiro, em parceria com todos os setores, né? Se fizer um orçamento global. E nesse contexto aí. Ou especificamente de uma área de orçamento. Você tinha feito mais uma pergunta, eu acho. É interessante saber, assim, como que é o feedback daí, né, Cristina, desse orçamento realizado com o orçado. E, assim, qual que é o papel do contador, aí, no caso, um aluno que queira entrar nessa área, assim, o que ele faria nessa situação, o papel dele? Vamos dizer assim, o orçado e realizado. Hoje a gente tem ERPs fantásticos que podem viabilizar o orçado e o realizado simultaneamente, dependendo do porte da empresa e da estrutura de sistema que você tem. Porque você consegue amarrar, dependendo do software, o teu orçamento a tudo que vem sendo, vamos dizer assim, lançado na contabilidade. E já vincula a verba orçamentária, e aí automaticamente isso é baixado da verba, e já caracteriza-se como realizado. Então, aí você consegue ter isso meio que automático, se você tem um ERP. E aí, esse retorno também pode ser dado mais rápido. Por exemplo, semanal ou a cada 15 dias. Na confecção, nós dávamos a cada semana. Sexta-feira, fechava à noite, sábado de manhã, todos eles já tinham retorno das metas atingidas ou não, em termos de vendas, tá? Para quê? Para eles se prepararem para na semana seguinte, se faltou, eles buscarem complementar ou não, né? O que eu falo que hoje a gente tem ferramentas excelentes para dar esse suporte em termos de orçamento com os novos ERPs que nós temos. Na outra grande indústria, nós fazíamos tudo isso no Excel, dava muito trabalho mesmo. E na confecção, uma coisa que era legal é que a gente startava um sinalzinho em planilhas também, porque o nosso software era um ERP, porém não tinha esse módulo amarrado, integrado do orçamento
com o que ia sendo lançado, em termos de itens do orçamento. Mas nós criamos o que a gente chamava de semáforo. Então, por exemplo, se naquela semana ele batia a meta, verdinho, se estava mais ou menos amarelinho, se estava vermelho, se não bateu, vermelhinho, para ele também já ficar atento, porque muitas vezes ele não se atentava para os números, mas aí as cores mostravam isso. Em relação aos nossos alunos, que são os japucaranos, de Campo Mourão, o que eu falo que olhar com carinho para o orçamento, porque para empresas, principalmente essas pequenas empresas, dada a experiência que eu tive com as facções, é um instrumento que se faz um diferencial na gestão, para mostrar pelo menos para eles o que eles têm em mãos e o que eles precisam fazer. E para a grande empresa nem se fala, né? Eu vejo como um instrumento de grande potencial. E assim, igual alguns alunos falam para mim, professora, mas eu trabalho num escritório de contabilidade, como que eu vou fazer isso? Mas espera aí, o escritório de contabilidade precisa ficar restrito apenas a aspectos fiscais e financeiros? Ele não teria que dar um suporte ao seu cliente? Será que um orçamento não poderia ser uma ferramenta adicional aí? É algo para se refletir, de repente faça uma diferença na vida de um empresário, de pequenos empresários. Das grandes empresas, isso geralmente já está meio que embutido na cultura, né? Já faz mais parte do dia a dia delas. Então, eu acho que o importante para o aluno é conhecer como são essas ferramentas, quais são os seus benefícios, as suas utilidades, qual o retorno, o que pode ser feito a partir disso, nesse contexto. Tá joia, professora, agradeço. O professor André Gobetti, ele levantou a mão, vai fazer uma questão para a professora. Fica à vontade, professor André. Ok, bom dia a todos, parabéns, professora Cristina, pelas palavras, né, pela palestra, é muito interessante. Professora, a gente sabe que o orçamento, ele tem como propósito operacionalizar a estratégia de uma empresa, né? E eu gostaria que você, inclusive na questão do professor Kleber, você já fez alguns comentários, mas a minha pergunta era assim, na prática, como que a gente consegue conectar o orçamento com a área estratégica da empresa, né? No sentido também, tanto na concepção do orçamento, mas também em relação ao engajamento das equipes, né? Para o acompanhamento dos resultados, daquilo que foi orçado e aquilo que foi realizado. Esse é um questionamento. Então, na prática, como que a gente consegue engajar as equipes para que a gente consiga atingir os resultados, né? Um outro aspecto, você citou ali o trabalho do SOLTES, né? Do IMEP, que eu acho que são extremamente relevantes e que tratam dessa temática, que eu gosto muito. E a gente percebe que, infelizmente, no Brasil, nós estamos trabalhando há 50 anos atrás, né? Pensando assim em termos de estrutura e de posição, né? A minha pergunta a contabilidade, ela tem uma obrigação também, é o papel da contabilidade olhar para outras áreas, além do financeiro? Por exemplo, a questão comercial que você citou de clientes, né? É importante que a contabilidade também olhe para questões relacionadas à inovação, como você disse, né? Que foi um tema da tua dissertação. A questão da aprendizagem, do crescimento, né? Você trouxe informações assim relevantes e riquíssimas da tua prática ali profissional, né? Como que a contabilidade também deve considerar essas outras áreas para que a gente possa ocupar de forma adequada o nosso espaço nas empresas? Obrigado. Obrigada, professor André, pela pergunta, e Kleber, também muito obrigada pela pergunta anterior. Professor André, assim, eu vejo que a saída está, para engajar a equipe, é na comunicação. Eu acho que tem que envolver a equipe. Porque a partir do momento que você envolve a equipe, você valoriza a opinião da equipe
e de alguma forma você também vai ter mais força para falar, ó, fulano, você falou que ia dar conta e não deu por quê? Então, eu acho que é mais fácil você conseguir o comprometimento, porque é o cara que está ali no dia a dia que ele sabe, então, já que você está aqui, que você sabe, me ajuda. O que a gente precisa fazer? Beleza. Vamos fazer? Vamos. Ó, deu certo, sucesso. Ó, não deu. O que a gente poderia melhorar? Porque aí a pessoa ela vai estar muito mais engajada. E eu falo isso pela minha equipe, inclusive, porque era uma coisa que eu fazia sempre com eles, nesse sentido, ó, vamos, galera, eu preciso da ajuda de vocês estão lá na produção, ó, vocês estão aí no comercial acompanhando as vendas, e aí, o que a gente precisa fazer? Então, eu percebia um respaldo melhor da equipe nesse sentido. Então, eu acho que é justamente a comunicação. Mesmo porque a gente fala do uso coercitivo e habilitante das ferramentas de controle. Eu acredito muito mais na questão do habilitante, tendo em vista justamente esse aspecto que você colocou ali, de inovação e outros elementos da criatividade nesse processo de gestão. Agora, respondi, professor Predo, a primeira pergunta? Desculpa, professor André, perdão. Sim, aí, claro, professor. Com relação à segunda pergunta, é o olhar diferenciado para as outras áreas. Eu acho que é fundamental, não é porque a gente é da área contábil que tem que ficar ali, certo? Porque eu acho que a nossa área ela é importantíssima, e se a gente abrir o nosso leque, tem muita coisa que a gente consegue congregar. Por exemplo, eu na controladoria, por exemplo, tive a oportunidade e fui acompanhar a implantação de controle de resíduos sólidos. O que isso tem a ver diretamente com a contabilidade? Tem muita coisa, mas eu ir lá, vamos ver como é que vai pesar lixo, galera, vamos ver das sobrinhas de tecido que está sendo descartado correto, incorreto, enfim, o que isso tem a ver? Então, sim, tem que ir lá, tem que conhecer, para você mostrar para a sua equipe o benefício daquilo para a empresa e para a sociedade. Então, você só vai fazer isso se você entender como um leque aberto e não quiser ficar só fazendo débito e crédito e relatório. Só que, lógico, isso vai depender também do porte da empresa e da sua demanda enquanto contador. Só que, independente da sua demanda, você tem que conhecer a área administrativa, a direito, tecnologia, hoje em dia nem se fala, enfim, economia, a psicologia, a questão comportamental, a questão sociológica, não tem como fugir, porque eu na controladoria, gente, cansei de atender funcionário que entrava do nada, hoje eu não consigo trabalhar, eu não concordo com esse parâmetro que você colocou no sistema, e você ter que ouvir a pessoa, entender o porquê que ela está falando aquilo, mostrar para ela o reflexo daquilo no dia a dia dela e para a empresa, para ela falar, não, legal, desculpa, eu entendi errado. Então, eu acho que a gente precisa, não vou dizer, não sei se seria o termo correto, mas navegar, conhecer as diferentes áreas e estar aberto ao conhecimento de forma geral, principalmente nos tempos atuais. Pessoal, alguém tem mais uma questão? Senão eu vou fazer, talvez, a saideira. Se alguém tiver alguma questão, por favor, né? Se manifestem. Posso passar mais nenhuma ali? Pode, Álvaro, claro. Nós temos visto bastante nas matérias lá de custos, os diversos meios de custeio pelo IBC, custeio por absorção e diversos meios lá de custos em geral. E a gente consegue analisar que um é um pouco mais custoso que o outro, um demanda mais esforço do que o outro. Perante a questão lá do orçamento, ele tem essa análise também, um mais custoso que o outro também, da mesma forma exige, né? Tem esses diferenciais com relação à questão dos custos, de modo geral, ele demanda um pouco mais de custo para ser feito, mais pessoas, no caso também, do que os demais. A senhora tem uma dimensão ali para a gente? O tipo de custeio, ele tem relação, guarda relação com o seu modelo de gestão, como eu já falei em vários aspectos dessa fala. Geralmente, as empresas utilizam custeio por absorção, até por questões legais, né?
Só que aí o que acontece? O orçamento vai se pautar nisso, certo? Por exemplo, naquela grande empresa, nós utilizávamos o custeio RKW. O RKW é uma coisa, assim, tudo vai lá no bolo. Não sei se vocês chegaram já a ver isso na Gradu, mas nós usávamos o RKW. Só que para efeito de demonstrativos contábeis, era o custeio por absorção. O RKW era para tomada de decisão. E ali, a questão justamente do orçamento envolvendo o RKW. Só que aí nós tínhamos, na época, a contabilidade financeira e a contabilidade gerencial. Elas se conversavam, porém, na hora de determinar esses modelos, a gente tinha a opção de uma ou de outra para tomar as decisões, certo? Na empresa da confecção, eu só trabalhava com o custeio por absorção mesmo. Eu não utilizei outros tipos de custeio. Até cogitei, mas eu achei melhor amadurecer instrumentos de apoio para depois pensar em sistema de custeio, porque aí envolve toda uma produção, envolve o pessoal do PCP e tudo mais nesse processo de amarração. Te respondi, Álvaro? Sim, foi extremamente claro. Obrigado. Obrigada, Álvaro, pela pergunta. Pessoal, vou fazer a minha última questão. Na verdade, Cristina, eu tinha aqui umas 650 questões, mas o tempo também não é tão grande. Então, eu vou escolher a minha última aqui, dentro das 650. Mas se alguém tiver depois dessa questão mais alguma, fique à vontade, tá? Só registrando aqui que a professora Rafaela deixou disponível aí no chat a lista de presença, então peço para que os alunos entrem, né, façam o registro da presença, por favor, tá? Então vamos lá, professora Cristina. Eu vou fazer uma questão, acho que tentando aqui atingir os alunos, né, no sentido seguinte: o aluno, quando ele vai fazer a graduação de Ciências Contábeis, e o curso de Contábeis na Unespar, de maneira geral, acho que na maioria dos cursos, assim, nunca analisei vários PCCs, mas eu acredito que seja de maneira geral, ele procura abordar uma série, né, de possíveis áreas de atuação desse contador, né? Ele vai trazer ali contabilidade gerencial, disciplinas voltadas à contabilidade gerencial, vai ter a parte de departamento pessoal, vai ter a parte fiscal, vai trazer disciplinas de auditoria, financeira, enfim, uma série de leques de oportunidades, mas é claro, de uma maneira ainda não tão profunda, não tão aprofundada, né? Então, digamos, professora, que o aluno, né, ao fazer a graduação aqui, ele percebe que essas disciplinas voltadas à contabilidade gerencial, por exemplo, custo, a gestão estratégica de custo que a gente tem no terceiro ano, a controladoria que a gente tem no quarto ano, entre outros, foram aquelas disciplinas que mais despertaram nele, ou deixaram ele mais encantado, né? E ele tem a vontade de continuar ou se especializar nessa área. O que a professora recomenda para esse aluno, em termos de leitura, em termos de especialização mesmo de curso, né? E também que falasse um pouquinho da perspectiva que você tem, professora, com relação ao mercado de trabalho para essa área específica de contabilidade gerencial, para esse aluno. Obrigada, professor Kleber, pela pergunta. Primeiramente, você falou como gostei de uma área, como que eu faço para me aperfeiçoar nessa área? Professor Kleber, eu acho que tem que ser leitura, buscar artigos científicos, buscar reportagens da área, em revistas profissionais do CRC, CFC, enfim, se antenar com o que está acontecendo. Mas leituras de artigos científicos também eu acho que é muito importante. E, além disso, eu sugeriria, se a pessoa quer atuar no mercado de trabalho, não ir, por exemplo, para a docência, que ele busque uma especialização na área específica, por exemplo, ou em controladoria, ou em auditoria, ou em departamento pessoal, porque a especialização, ela proporciona vivências com outras pessoas que, inclusive, já atuam. Por que eu falo isso? Quando eu terminei a minha gradu, em 1999, né, eu terminei a gradu, 2000, eu colei grau em 2000, e em 2000 eu já fiz a minha matrícula para uma pós em consultoria contábil e custos. Eu falo que foi um marco na minha formação e no meu desenvolvimento. Por quê? Eu tive a oportunidade de fazer essa pós com empresários. Então, na minha turma, tinha
eu acho que uns 30 alunos, desses 30, novinha, recém-formada, tinha eu e uma amiga minha. Os demais eram todos empresários ou gestores da área contábil ou da área de custos. Então, a troca de experiência com eles era fantástica. Fazer trabalho em grupo com esses empresários me abriu, assim, o leque de uma forma surpreendente. Então, foi uma experiência que eu tive e que eu recomendo. Lógico, aí eu já fiz uma segunda pós em administração, um MBA, já não tinha tantos empresários. Porém, por que foi importante para mim? Porque aí eu fui conhecer a área da administração de uma forma diferenciada. E isso foi muito importante para a minha atuação enquanto controller, inclusive. Então, o que eu sugiro é buscar conhecer a área que você quer atuar, buscar verificar no mercado o que essa área exige de você enquanto profissional, mas também pensar em você como ser humano. Conhecimento nunca é perdido. Meu pai sempre falava, para mim e para meus irmãos, estuda porque o conhecimento ninguém te tira, você perde tudo menos o conhecimento. A mesma coisa, tudo que você agregar na tua formação da gradu e posteriormente, ninguém vai tirar de você, só vai ter a agregar. Ai, mas artigo científico, professora. Eu tenho depoimentos atuais de ex-alunos do mestrado, aqui da UEM mesmo, que foram meus alunos na Unespar, que eles falaram que eles continuaram atuando no mercado normal, em bancos e etc., mas o que eles me falaram? Que o maior benefício em fazer, por exemplo, um mestrado acadêmico foi olhar para os textos de maneira diferenciada, o que proporcionou para eles olharem o dia a dia deles dentro da organização também de maneira diferenciada, inclusive sugerindo mudanças, enfim, agindo de maneira diferenciada, e inclusive um deles foi até promovido a partir desse comportamento que ele desenvolveu. Então, eu acho que tudo depende daquilo que você quer, ir atrás e pronto. Agora, com relação à minha percepção sobre a contabilidade gerencial atualmente, Kleber, eu entendo que muitas vezes, igual, por exemplo, não sei se acontece aí em Apucarana, mas na Unespar, quando eu trabalhava com controladoria, trabalhava algumas questões de orçamento, aí os alunos, eu ouvi naquela época, isso antes de eu me afastar para o doutorado, ai, professora, mas isso no escritório a gente não usa. E tipo, aí eu falava, você não usa no escritório, mas você quer ficar o resto da vida trabalhando no escritório? Ou se você quer ficar trabalhando no escritório, você não quer proporcionar um serviço diferente para o seu cliente? Pense além. É o que eu falava para eles. Então, assim, eu vejo a oportunidade da contabilidade gerencial em todo lugar, porque ela tem um diferencial, ela traz informações estratégicas, que são informações que não são publicadas nos balanços. É o que está por trás de tudo aquilo, da gestão, da estratégia. O que ela vai fazer para atingir aquele objetivo? O que ela vai fazer para alcançar um patamar diferente no mercado? O que ela vai fazer para contribuir, por exemplo, com questões ambientais, com questões sociais? Então, que hoje isso, mais do que nunca, imprescindível aí. Então, eu vejo a contabilidade gerencial, independente do porte da empresa, como paralela ao processo de gestão e da parte estratégica. Então, se é numa pequena empresa ou numa grande empresa, eu não consigo separar isso. Não sei se te respondi, Kleber. Sim, respondeu que sim, ótimo, excelente. Também tem essa mesma percepção, tá? Pessoal, alguém tem mais alguma questão? Bom, a professora Cristina te agradece, de novo, pela disponibilidade da professora, né, em se dispor esse dia todo, praticamente, para nós, né, de manhã e à noite. Então, a palestra foi extremamente rica, tocou aí em vários elementos da contabilidade gerencial, para que o nosso aluno tenha essa dimensão da contabilidade em si, né, especificamente essa 10ª edição falando sobre a contabilidade gerencial. Então, a gente agradece em nome do colegiado, professora, muito obrigado. Queria reforçar para os alunos assinarem a lista de presença e também reforçar que hoje à noite a professora Cristina, né, estará na turma da noite fazendo a palestra sobre contabilidade gerencial. Então, se algum aluno queira participar novamente, está convidado a participar.
E amanhã o evento também continua para a turma do diurno, o pessoal do diurno. Então, amanhã, dia 25, às 8h20, vocês têm um encontro com os artigos científicos do pessoal do terceiro ano. Tá? Então, o pessoal do terceiro ano vai apresentar suas produções científicas, e amanhã, às 8h20, o link das salas, da sala, né, teremos uma sala apenas, está disponibilizado para vocês já. Tá? Então, agradecemos a todos, agradecemos aos colegas que estavam presentes, ao professor Pedro, né, que veio, aos demais colegas, à gestão de eventos também, e principalmente a professora Cristina. Muito obrigado, professora, obrigado a todos. Kleber, deixa eu fazer também um agradecimento. Mais uma vez, eu agradeço o colegiado de contábeis da Unespar Apucarana pelo privilégio de eu estar aqui contribuindo ou tentando contribuir com o evento de vocês. Muito obrigada pelo convite, espero que eu tenha contribuído. Me coloco à disposição para dúvidas, inquietações, etc. E, novamente, eu faço um convite. Quem tiver interesse em fazer o mestrado em contábeis na UEM, eu ofereço a disciplina de Planejamento e Controle Empresarial, e provavelmente o ano que vem já deve sair o edital para alunos não regulares, para aqueles que querem conhecer, ou alunos regulares. Muito obrigada mais uma vez, um ótimo resto de dia para vocês. Obrigado, professora, obrigado. Obrigado. Até mais. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau.